Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém. Só relembrando, irmãos, que esta é a parte 2 do vídeo e já teve a parte 1, que eu falei sobre o cuidado que Deus tem com nós, sobre Daniel na cova dos leões. Hoje falarei sobre o poder da inveja e aonde ela pode nos levar. Isso é ainda no pretexto de Daniel na cova dos leões, amém. Minha Bíblia já está aberta em Daniel 6, irei ler o versículo 2, 3, 4 e 7. Amém? Com isso começarei a explicação. Irei orar só no final. Amém? Mas começaremos a ler então. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses satrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava até em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os satrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava erro nem culpa. 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os satrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ao rei, seja jogado na cova dos leões. Amém? Até aqui. Irmãos, o que eu entendo com isso? Que assim, a inveja levou a um ponto tão grande aqui em Daniel que os satrapas estavam com muita inveja que Daniel estava subindo na vida. Daniel estava fazendo tudo que agradava a Deus, tudo que agradava ao rei, que era bom aos olhos do rei e era bom aos olhos de Deus. E o que eu entendo com isso? Que ninguém nunca vai ficar feliz com o seu sucesso. Ninguém nunca vai ficar feliz com a presença de Deus que está em ti. Ninguém nunca vai ficar feliz se você estiver feliz. Sempre vai ter uma pessoa que vai estar infeliz com a sua felicidade. Sempre vai ter. Sempre vai ter aquele irmão, aquela irmã que vai ficar infeliz quando você estiver feliz. Mas, irmãos, o que acontece? A inveja levou a um ponto tão grande. Esses homens estavam com tanta inveja de Daniel que não era eles que estavam naquele ponto de o rei querer botar Daniel sobre o reino, que nem como se fosse governador, cuidar assim das coisas como se fosse o rei, o próprio rei. Mas eles estavam com muita inveja e isso fez eles pedirem para o rei baixar um decreto que por 30 dias, ninguém do reino poderia pedir a qualquer homem ou Deus para alguma coisa, a não ser o próprio rei. E se pedisse, seria jogado na cova dos leões. Com isso, eles foram... Satanás tenta usar de todas as formas as estratégias dele contra você. Mas Deus é mais. Deus não deixa uma folha cair da árvore se ele não quiser. Deus não faz uma folha, uma árvore dar frutos se ele não quiser. Deus, ele não deixa nada acontecer no mundo se ele não quiser. Tudo acontece por um propósito. Tudo acontece por um porquê. Tudo acontece porque Deus quer. Esse é o porquê. E o que aconteceu aqui? Deus deixou o Satanás armar uma estratégia contra Daniel. Mas ele sabia que isso iria fortalecer ainda mais a fé do próprio rei. Mas voltando. Com isso, o que aconteceu? Eles pediram para que o rei assinasse o documento, para que não seja mudado, para que eles não pudessem mudar na última hora. Por quê? Porque eles sabiam que iam acusar Daniel. E com isso, por causa que o rei e Daniel eram muito próximos. E se eles não botassem esse documento dos medos e dos persas, não aconteceria que Daniel fosse na cova dos leões. Isso poderia ser cancelado se o rei não tivesse assinado pelos medos e persas. Que assim, o rei poderia muito bem
interditar essa lei e tirar essa lei, e o Daniel não iria mais para a Cova dos Leões, mas eles fizeram o rei assinar com a assinatura dos medos e dos persas, que isso significaria que eles não pudessem, o rei não poderia revogar essa lei. Tinha que cumprir os 30 dias. Só que o que aconteceu? Para o homem seria impossível Daniel sobreviver na Cova dos Leões. Mas Daniel sobreviveu. E quando Daniel sobreviveu, o que aconteceu? Ele botou aqueles homens e a família daqueles homens que pediram para o rei fazer esse decreto para botar Daniel na Cova dos Leões. O rei pediu, quando Daniel saiu da cova, o rei pediu para botarem esses homens e a família desses homens, mulheres, filhos, crianças. E assim, todos eles foram mortos. E o que eu quero chegar? Que assim, a inveja, ela pode levar você até a morte espiritualmente. A inveja pode levar você à morte. Você consegue entender isso? Eu não estou falando de morte carnal, mas estou falando de morte espiritual, de você não conseguir mais receber o Espírito Santo em você, de você não conseguir mais sentir a presença de Deus, de você não conseguir ler a Bíblia e não conseguir mais entender, não estar com os olhos abertos, abertos à visão do homem, mas fechado à visão espiritual. Você está cego, não ver o inimigo chegar, não ver o inimigo te dar uma rasteira, e assim você morre espiritualmente, cai, se desvia, e assim não consegue mais se levantar. Por quê? Porque você estava com inveja do seu irmão. Você estava com inveja do seu irmão. Tudo por causa que você estava com inveja, que não era você, era o seu irmão. O próprio Jesus nos ensina a amar uns aos outros. Nos mandamentos está: ama ao próximo assim como ama a ti mesmo. Entenda isso, você tem que amar o seu irmão assim como você se ama. Você não gosta de si mesmo? Você não quer ver você mesmo tendo sucesso, seguindo os seus sonhos, seguindo as promessas de Deus? Você não quer? É claro, você quer. Todos querem. Mas não adianta eu falar as línguas dos anjos, não adianta eu chorar, eu sentir a presença de Deus a cada minuto, a cada hora da minha vida, e não ter amor pelo meu irmão, pelo meu próximo. Entendem, irmãos? Esta foi a palavra que eu quis compartilhar com os irmãos, que aonde a inveja pode levar, e se você não sabe se você tem inveja de algum irmão, peça para Deus para que te mostre. Senhor, se eu estou com inveja daquele irmão, se isso que eu estou falando é invejar, me mostre, Senhor, para que eu não venha mais fazer isso. Amém, irmãos? Era isso que eu queria passar. Hoje o vídeo foi um pouquinho mais longo, mas era isso que eu queria passar. Amém, irmãos? Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Amém? E vamos fazer a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença, agradecendo, Pai, por essa palavra, te pedindo perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, Pai, do nosso falar, do nosso praticar, do nosso pensar, Pai. Senhor, nos perdoe, Pai. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. Continue cuidando de cada um, Pai. Em nome de Jesus, amém. Se você gostou desse vídeo, dessa palavra, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso vai ajudar muito o canal. Amém? Que Deus te abençoe e continue no resto desse dia. Amém? Até de noite. De noite eu postarei outro vídeo com a parte 3 desta palavra e falarei sobre a chegada de Daniel na Babilônia. Amém? Paz, Senhor, que Deus abençoe.